Olá, pessoal! É provável que nenhum filme possa ser gravado sem vários momentos divertidos. Alguns deles fazem parte do próprio roteiro, alguns são improvisados pelos atores e alguns entram no filme acidentalmente e acabam aparecendo na versão final. Eles logo são notados por espectadores especialmente atenciosos, que depois os compartilham com o resto da internet. No vídeo de hoje mostraremos os erros inesperados dos 8 filmes mais legais dos últimos anos. Vamos lá! Homem-Formiga. Sem dúvida, o filme sobre a formiga humana ganhou os corações não só dos inúmeros fãs da Marvel, mas também dos outros espectadores em geral. Mas não é pra menos. O Paul Rudd mostrou na telona que é capaz de interpretar um herói tanto. Mas a verdade é que mesmo nesse filme com um grande orçamento e excelentes efeitos especiais, alguns erros passaram despercebidos. E temos a certeza de que você nem sequer reparou. Então vamos nos lembrar daquela cena dentro dos canos, onde o personagem principal se movimenta pelo fluxo d'água na companhia de um exército inteiro de formigas e já está se preparando para agarrar uma série de outras formigas. Agora olhe mais de perto estas soldas dentro do tubo. Elas não parecem estranhas para você? Vá procurar um cano d'água na sua casa. No mundo real, todas as juntas são seladas pelo lado de fora. Bem, não teria como ser de outro jeito, afinal os soldadores não possuem trajes mágicos e não são capazes de ficar do tamanho de uma formiga para soldar um tubo por dentro, se bem que vai saber como são os construtores dos filmes da Marvel. Velozes e Furiosos 8. Sim, procurar erros nos filmes desta série é bastante estranho porque, bem, estamos falando de Velozes e Furiosos, carros incríveis, corridas, homens carecas, mulheres lindas e absolutamente nenhuma lógica e nenhum realismo. E o pior, nos últimos tempos, as corridas que eram a razão de muitos para assistir Velozes e Furiosos já nem são tantas. No entanto, ainda assim queremos mostrar as falhas deste filme, mas especificamente na cena da corrida com um submarino. Sem dúvida, ela é muito legal e muito pouco realista. E nesta mistura de eventos irreais com Vin Diesel, há um ponto que simplesmente bate todos os recordes. Sim, estamos falando sobre o lançamento do míssil guiado que deve atingir o Dominic Toretto. No entanto, ele consegue de alguma forma milagrosa se locomover com a mesma velocidade desta arma letal. É claro que podemos dizer que esse carro é tão bom que ele pode superar a velocidade dos mísseis e quem sabe ele seja capaz até de voar até a lua se você escolher o caminho certo, mas sejamos honestos, nenhum carro é capaz de se locomover na velocidade mostrada no filme, especialmente na neve e no gelo. Alien Covenant. Honestamente, neste filme do Ridley Scott, existem tantos erros e falhas de lógica que precisaríamos um vídeo inteiro para listá-los. Ele tem cápsulas para os membros da tripulação com função de aquecimento, cientistas experientes se comportando de maneira estranha e androides criados pelos monstros. Se você realmente estiver interessado, você mesmo pode assistir o filme e com certeza encontrará muitos momentos estranhos e simplesmente estúpidos. Mostraremos apenas um par deles e ambos estão relacionados ao personagem de Michael Fassbender, bem, como um dos personagens. A nave na qual os colonizadores voam para povoar outro planeta está equipada com a mais recente tecnologia. Ela conta com vários sensores e botões, mas por algum motivo não consegue reconhecer quando um robô nada amigável sobe a bordo. Afinal, um sistema tão avançado não pode ser guiado apenas por voz e imagem, certo? E por sinal, onde foram parar vários dos embriões da gaveta, na cena no início do filme, ela estava cheia, mas depois ela tem vários espaços vazios. E aqui está outra coincidência incrível. Os embriões do Alien, por acaso, coincidem perfeitamente com aqueles que já estavam armazenados na nave. É claro que o David poderia fazê-los especialmente assim, mas ele nunca nem esteve a bordo antes. Provavelmente ele apenas teve sorte. 007 contra Spectre. Bem, o que seria um dos filmes de agentes secretos sem um monte de erros e falhas? Não há nada a fazer. É uma coisa característica desse gênero. Não tem outro jeito. Afinal, a realidade do James Bond, embora muito semelhante à nossa, é completamente diferente. E não estamos falando apenas sobre todos os aparelhos legais, carros poderosos e habilidades do personagem do Daniel Craig, mas também sobre questões de pura lógica. Isso é muito fácil de mostrar em qualquer filme do 007, incluindo o Spectre. Lembram da primeira cena
cena na cidade do México, onde, no auge do Dia dos Mortos, o corajoso agente 007 anda nos telhados para alcançar 2 perigosos terroristas e neutralizá-los. Mas algo dá errado e, juntamente com os vilões, todo o edifício vem abaixo, ou seja, ele explode e colapsa, fazendo um barulho terrível. Não tem como não notar uma coisa assim. Mas o quê? Pois é, a festa continua e a polícia, parada a poucas ruas da explosão, nem reage ao incidente. Talvez essa cena fosse necessária apenas para que o Bond pudesse aterrissar no sofá. No entanto, se este momento não parece bom o suficiente, então aqui vai mais um. Lembram da cena de perseguição nas montanhas cobertas de neve, que termina com uma colisão épica? Bam! Enquanto o vilão voa pelo para-brisa, o próprio agente 007 sai silenciosamente do avião e vem ao resgate da moça. Ficamos pensando como foi que isso aconteceu, se o vilão estava usando o cinto de segurança e o Bond não. Esse é um verdadeiro mistério. A Múmia. Não falaremos nada sobre o resultado deste filme com Tom Cruise no papel principal, nem que ele não é o Brendan Fraser, ou que o enredo é completamente absurdo. Ops, bem, o filme A Múmia, lançado em 2017, é um lançamento de uma série de filmes bem conhecida que teve início lá em 1932. O negócio é que, apesar das tentativas de repensar o enredo usando uma menina como vilão principal e levando toda a história para Londres, os criadores não conseguiram evitar erros grotescos. E não estamos falando do mecanismo especial que por algum motivo foi instalado no túmulo da múmia para levantá-la rapidamente do lago de Mercúrio. Embora tenhamos também muitas perguntas sobre esse momento. Estamos falando da cena em Londres, na qual os personagens principais correm pelas vielas e ruas tentando escapar de uma tempestade de areia, ou melhor, uma tempestade de vidro, porque não havia de onde tirar tanta areia na capital do Reino Unido. Por alguma razão, o desastre natural não tem efeito sobre Nick Morton e a sua companheira, enquanto Armanet continua a destruir tudo ao seu redor. O vento criado por ela sopra com tanta força que carrega não só os carros, mas também um ônibus de 2 andares. Mas, por algum motivo, os personagens conseguem continuar correndo pelas ruas calmamente. Bem, eles desviam dos veículos que passam voando e isso quase dá errado. Mas por que o vento não os levanta e os carrega? Os personagens principais desta história pesam mais do que um ônibus? Olhando para eles, não parece. Mas, e quanto a uma das cenas finais, onde o Nick luta com a Armanet? Ela o joga de lado e em questão de segundos, descobrimos que o personagem principal conseguiu roubar um punhal mágico da múmia do mal. É incrível, não? Especialmente considerando o fato de que um segundo atrás, vimos claramente que suas mãos estavam absolutamente vazias. A Coisa. Cada um tem uma opinião diferente sobre essa adaptação do famoso livro do Stephen King. Alguns a consideram uma obra-prima, outros acham que é um filme ruim e vazio, outros preferem a minissérie original. Bem, achamos que o filme até que é bastante bom, embora tenha seus defeitos, como qualquer adaptação das obras do King. Mas vamos falar sobre os erros de filmagem, já que eles são muitos em A Coisa, de 2017. Por exemplo, aqui temos uma cena em uma loja onde os personagens estão discutindo em primeiro plano e lá no segundo plano, sim, parece que temos uma câmera de vigilância moderna, dessas que podem ser encontradas em quase todos os lugares. E o que há de errado com isso? Alguém pode perguntar. O negócio é que o filme ocorre em 1989, quando essas câmeras ainda não eram usadas. Ou aqui, esta outra cena já na rua. Estão vendo aquele carro branco estacionado? Ele se parece com um Jeep Compass, que começou a ser fabricado só em 2006. Ou seja, muitos anos depois dos acontecimentos do filme. Ok, pode ser que eles simplesmente se esqueceram de remover as evidências do século XXI das cenas. Isso acontece. Mas a próxima cena pode definitivamente ser considerada uma falha e tanto. Aqui, a Beverly está assinando um papel com a tampa da caneta na boca. E, segundos depois, a tampa desaparece magicamente, embora a personagem esteja com as 2 mãos ocupadas. Ela não pode ter simplesmente engolido a tampa. Além disso, se você for meticuloso o suficiente, você pode ver como a assinatura da Beverly se move na folha de papel, dependendo da posição da câmera. Thor Ragnarok.
Antes de mais nada, queremos dizer imediatamente que esta parte das aventuras do Deus do Trovão é um filme muito legal, e que o diretor Taika Waititi transformou o filme em uma verdadeira obra-prima da Marvel. Dizem que a maioria dos atores no set improvisou as cenas e, como resultado, uma coisa muito legal foi produzida, mas sabemos que não foi possível evitar alguns erros, senão Ragnarok simplesmente não teria entrado na nossa lista, certo? Vocês lembram da cena em que o Thor literalmente lança o Loki nos guardas? Se você olhar de perto, você pode ver que um deles voa por si só, porque ninguém nem sequer encostou nele. Bem, talvez ele simplesmente não quis destoar do resto. E aqui está outro ponto em que você pode ter perdido. A Valkyria caminha entre os inimigos derrotados. Ao seu redor, faíscas, muitas faíscas, uma formidável representação de uma mulher. De maneira geral, a cena tem tudo o que precisa, mas no segundo seguinte, o plano é trocado e vemos que os figurantes não estão exatamente como estavam um segundo atrás, e um dos corpos mudou de posição magicamente. Mulher Maravilha. Este filme foi um baita sucesso para o universo DC. A Wonder Woman recebeu avaliações positivas dos críticos e se tornou o filme de maior bilheteria produzido por uma pessoa do sexo feminino, a diretora do filme. Além disso, a Gal Gadot atua de uma maneira simplesmente incrível neste filme. Mas vamos falar das falhas que percebemos ao assisti-lo. O Capitão Steve Trevor, interpretado pelo Chris Pine, novamente deixou o comando da Enterprise com o Spock e foi... Espere, este é outro filme. Quando está no assentamento das Amazonas, Steve Trevor toma um banho, depois sai dele e se veste sob a supervisão de Diana e ao mesmo tempo do resto da plateia. Eles não mostram esse erro, mas o som característico de um zíper fechando pode ser ouvido na cena. Não teria nada demais se não fosse por um pequeno detalhe. O Capitão Trevor participa da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, enquanto o zíper não foi usado nas calças masculinas até a década de 20. Mas pode ser que o personagem do Chris Pine seja apenas um antenado na moda que esteja à frente do seu tempo, quem sabe? Pessoal, quais erros em famosos filmes dos últimos anos vocês notaram? Contem para nós nos comentários. E não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, porque nós nos esforçamos muito